Olá, deixa eu falar aqui brevemente sobre o estudo deste domingo, pergunta 25. Vamos falar, a pergunta é: a morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Tá? Esse é o tema do nosso estudo. O texto base é 2 Coríntios 5, 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tá? A pergunta é bem importante: a morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Antes de responder, é importante primeiro observar que a pergunta é se todos os pecados podem ser perdoados, e não se todos os pecados serão perdoados, tá bem? Como Deus coloca condições para que os pecados sejam perdoados em Cristo Jesus, isso significa que nem todos os pecados serão perdoados, porque os pecados são perdoados mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aquele que não crê em Cristo Jesus, os pecados dessa pessoa não são perdoados mediante o sacrifício de Cristo. Tá? Então, a primeira coisa a discernir é isso. Se falamos que todos os pecados serão perdoados, estamos caindo no problema chamado de universalismo, que diz que os pecados de todas as pessoas serão perdoados, porque Jesus morreu pelo mundo inteiro, então os pecados de todo mundo serão perdoados em Cristo Jesus. Ou seja, todas as pessoas vão para o céu, ninguém vai para o inferno e por aí vai. Tá bem? Isso é uma heresia que depois a gente vai falar dela mais para frente. Mas a pergunta aqui é se todos os pecados podem ser perdoados, ou seja, se Cristo é suficiente para a nossa salvação. Ou se por acaso Cristo só faz uma parte do trabalho e a gente precisa encontrar um outro jeito de resolver o resto do problema. Tá bem? A resposta é sim. Com a morte de Cristo na cruz, como a morte de Cristo na cruz pagou plenamente a penalidade por nossos pecados, Deus graciosamente imputa a nós a justiça de Cristo, como se fosse nossa, e não mais se lembrará dos nossos pecados. Ou seja, por que a morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Porque, pela fé, Deus imputa a nós, Deus coloca sobre nós a justiça de Cristo, como se fosse a nossa própria justiça. Isso significa que, como o sacrifício de Cristo é perfeito, ele é suficiente para resolver qualquer problema, para perdoar qualquer pecado. Então, se pela fé eu vou a Cristo Jesus, e pela fé a justiça de Cristo é dada a mim, qualquer pecado que eu tenha, qualquer injustiça que eu tenha cometido ou venha a cometer, ela é satisfeita na justiça que Deus dá a mim, que é a justiça de Jesus Cristo. Ou seja, a justiça de Cristo é plenamente suficiente para resolver todo e qualquer problema. Certo? Aí nós temos dois comentários. Isso aí é os embaixadores que estão aqui na igreja fazendo bagunça. Um comentário é do Richard Sibbes. Richard Sibbes é um teólogo que, assim, é maravilhoso, um puritano anglicano. Tem um livrinho da editora Fiel, que é A Teologia Afetuosa de Richard Sibbes. Tá? Esse homem foi descrito deixa eu anotar aqui. Ele é apresentado como a doce concha da graça. E o Lloyd Jones descreveu ele como remédio infalível para uma alma atribulada. Era um homem que falava muito da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Tá? Ele tinha uma mensagem muito afetuosa. Tá? Isso a gente está falando de um homem que nasceu lá em 1577, tá? E morreu e faleceu em julho de 1735. Tá bem? O comentário dele, ele vai falar no primeiro parágrafo aqui que, de modo que permaneça bem para aqueles que pela fé aplicam-na contra seus pecados a cada dia até que cessemos de viver e de pecar. Ele fala que a justiça de Deus é dada a nós e nós pela fé aplicamos essa justiça, esse remédio de Deus nos nossos pecados. Ele compara os nossos pecados como uma chaga, como uma doença, como um câncer de pele. E nós aplicamos a justiça de Cristo como um remédio infalível nos nossos pecados, tá? E esse remédio, ele é tão bom, mas ele é tão bom, que ele resolve qualquer pecado que tenhamos cometido, tá? Então, o texto dele é maravilhoso, é um texto simples, que vale a pena ler, mas eu quero me dedicar aqui mais no texto do Alistair Begg. E ele vai comparar a situação aqui, e eu até falei de câncer, né? E ele já teve câncer. Ele começa o comentário dele falando: há alguns anos fui diagnosticado com câncer. E ele diz: minha grande preocupação era que o cirurgião conseguisse retirar tudo. Só isso aqui já dá, né? Imagina você com câncer no estômago. E aí você vai fazer uma cirurgia para retirar o câncer do seu estômago. A preocupação de qualquer pessoa nessa situação é que o médico consiga retirar tudo, que ele consiga remover todo o câncer. E em síntese, o nosso texto vai mostrar que Jesus é esse cirurgião que removeu todo o nosso câncer, que removeu toda a nossa doença, sabe? Nele e só através dele, todos os nossos pecados são plenamente
apagados diante do nosso Deus. É por isso que em Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 e 6, Paulo diz que há um só Senhor, há um só mediador, há um só batismo. Em síntese, não precisamos de outro Salvador ou de outro sacrifício. Jesus resolve tudo. Jesus é o cirurgião que retira tudo. Nele, toda a nossa injustiça é resolvida pela justiça que Ele dá a nós. Tá? Isso nos lembra da suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos lembra de como Ele é maravilhoso, de como a gente é fraco, de como a gente é perecível, de como a gente é pecador, mas que nele, e somente nele, todos os nossos problemas são resolvidos. Amém? É isso aí. Basicamente, esse é o nosso estudo. Leia, estude, e nesse domingo, amanhã, nós vamos tratar a esse respeito. Que Deus te abençoe.